Com o surgimento da microscopia eletrônica no ano de 1931, a gente começa a conhecer a célula muito melhor e uma dúvida começa a pairar entre os cientistas estudiosos dessas estruturas. Será mesmo que as organelas que a gente estava vendo com cada vez mais detalhes, elas ficavam flutuando dentro da célula? Lá pelo ano de 1950, uma grande descoberta para o mundo da citologia é feita. Descobrimos que as células possuem um esqueleto que sustenta as organelas, que permite transporte de substâncias e que dá formato àquelas estruturas múltiplas que a gente encontra dentro dos seres vivos. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia, nós vamos conversar a respeito de citoesqueleto e te convido, vem comigo! Eu tenho certeza que quando a gente fala de estruturas celulares, te vem à cabeça coisas como retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, lisossomo, peroxissomo. Talvez você nem lembre da existência de um citoesqueleto. Até porque a gente tem materiais didáticos que são muito pobres em explicação a respeito desse assunto que eu considero muito importante e que permite a gente identificar como é que funciona a dinâmica de uma célula. Primeiro vamos para a palavra aqui, ó, citoesqueleto. Cito quer dizer célula e esqueleto, obviamente, é relativo a estruturas de sustentação. O seu esqueleto te sustenta. O seu esqueleto associado aos músculos permite o seu movimento. É o seu esqueleto que te dá formato. O formato do corpo das pessoas é dado por um esqueleto. E quando a gente pensa em citoesqueleto, a gente tem que pensar da mesma forma. O que esse citoesqueleto faz? Ele vai permitir o movimento, ele vai dar sustentação, ele vai dar forma às células. Só aí a gente já descobriu muita coisa importante. Mas vem comigo. Primeira coisa, o que é esse citoesqueleto? São ossos que tem dentro da célula? Não, né? O citoesqueleto é uma rede de fibras, tá? Uma rede de fibras proteicas. E a gente vai estudar cada um dos tipos de redes de fibras proteicas que a gente tem dentro da célula. Uma outra coisa importante, embora as células procariontes, as células bacterianas, elas têm alguns tipos de fibras estruturais, a gente normalmente não considera isso um citoesqueleto, pelo menos não em ensino médio. Então, para nós, a gente vai considerar que células procariontes, células que não possuem um envoltório nuclear, não possuem também um citoesqueleto. Prof, o citoesqueleto está presente em células vegetais? Sim, mas não sempre associados a centríolos, e a gente já vai discutir isso na sequência. Então, célula procarionte não possui citoesqueleto, beleza? Quais são as funções do citoesqueleto? Primeiro, sustentação. Olha o seu esqueleto. Ele te sustenta. Você está sentado assistindo a uma aula, eu estou em pé dando essa aula, essa sustentação é feita por um esqueleto. A mesma coisa acontece com a célula. Ela precisa de uma estrutura interna de fibras que dê sustentação. Tanto a célula em si, quanto as organelas que estão lá dentro. Então eu coloquei aqui, ó, sustentação de organelas, sustentação da célula em si. Outra coisa que é importante, citoesqueleto permite formato à célula. Você lembra do formato de um neurônio? Ou de uma célula epitelial? Ou de uma célula muscular, ou de uma célula de revestimento do nosso intestino? Por que essas células têm formatos tão distintos? Isso se deve à organização do citoesqueleto dessas células. Maravilha? Outra coisa, é ela que permite a motilidade celular. E cuidado, tá? Porque essa palavra motilidade pode te confundir. Quando uma célula está se deslocando, por exemplo, num movimento ameboide, isso é um movimento, é um deslocamento da célula, beleza? Agora, quando a célula está transportando substâncias na forma de bolhas, de vesículas dentro dela, substâncias estão sendo deslocadas dentro da célula. Isso também é uma forma de movimento. E todas essas formas de movimentos a gente chama de motilidade celular. São movimentos internos e movimentos de deslocamento que algumas células conseguem fazer, como é o caso das células ameboides, como é o caso também de um macrófago, uma célula de defesa do seu corpo que se desloca na corrente sanguínea ou por meio dos tecidos. Beleza? Outra coisa importante é o citoesqueleto que permite uma rede de transporte de substâncias. Cuidado para não confundir uma coisa. Quando a gente fala de transporte na célula, quase sempre a gente tem que lembrar do transporte através da membrana. Aquilo que sai da célula pela membrana, aquilo que entra na célula pela membrana, e aqui eu estou falando de uma outra coisa. Eu estou falando de um transporte dentro da célula. Transporte de substâncias ou de organelas dentro das células. Lembrando que a maior parte das substâncias que são transportadas em massa, elas estão dentro de bolhas, daquilo que a gente chama de vesículas. Dá uma olhada aí no vídeo que está aparecendo para você. Tá vendo uma vesícula se deslocando dentro da célula?
Beleza, essas vesículas, elas estão sendo carreadas por meio de caminhos, por meio de estradinhas formadas pelo citoesqueleto. Maravilha? Vem comigo aqui. Eu desenhei uma célula aqui para vocês. Deixa eu até passar para o outro lado. Eu desenhei aqui a célula para vocês. Eu não quis fazer nenhuma organela ali. Desenhei mais ou menos o que seria a região do núcleo. Mas eu estou dando ênfase nos 3 tipos principais de citoesqueleto. Então nós temos o tipo 1, que seriam esses tubos em azul aqui, tá? Mais grossos. Nós temos o tipo 2, que seriam esses fios em laranjado, que não eram para ser tão grossos assim, eles são mais finos que o número 1. E nós temos os filamentos mais periféricos aqui, ó, na beiradinha da nossa célula, que seria o nosso número 3. Cada um, obviamente, recebe nome e a gente classifica eles conforme o tipo de proteína que compõe essa fibra e também a espessura dela, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O primeiro, o número 1, esses que estão partindo ao redor do centríolo. O centríolo, você deve lembrar que são 2 tubinhos cruzados, que inclusive é o assunto da nossa próxima aula. Esses 2 tubinhos cruzados, eles estão dentro de uma estrutura que a gente chama de centrosomo. O centrosomo é uma rede ao redor dos centríolos, como se fosse uma grande bolha, de onde a gente tem produção de muitas fibras. Muitas e muitas fibras, muito material proteico, ou seja, a gente tem muitos ribossomos trabalhando intensamente ali. Lembra que os ribossomos é que fazem a síntese proteica. Então, ao redor dos centríolos, nós temos uma região chamada de centrosomo, e é do centrosomo que vão partir esses fios grossos que a gente chama de microtúbulos. Como que é um microtúbulo? Ele é um cano, tá? Ele é um cano. Eu ampliei aqui para você entender que esse cano é formado por pecinhas. Ele não é um tubão, como se fosse um cano de PVC. Ele é um tubo formado por bolinhas e mais bolinhas, ó, aqui a boca do nosso caninho, ele vai para lá. E essas peças são proteínas chamadas de tubulinas. As tubulinas formam os microtúbulos, que vão ser a parte ou constituinte do citoesqueleto de maior calibre. Os mais grossos, eles normalmente vão ter algo em torno de 25 nanômetros de diâmetro. Beleza? O que faz um microtúbulo? Primeira coisa, a mais importante, a mais lembrada dos vestibulares. O microtúbulo, ele participa do processo de divisão celular. A gente vai estudar ainda mitose e meiose, e aí você vai lembrar que durante esse processo de mitose e meiose, a gente vai ter uma organização dos cromossomos. Os cromossomos começam a se deslocar, eles se alinham no meio da célula, lá naquele momento chamado de metáfase, depois eles são quebrados no meio, no momento da anáfase, enfim. Esses movimentos, essa organização dos cromossomos para que ocorra uma divisão celular legal, ela é feita por microtúbulos. Então cuidado, tá? Pode aparecer lá na sua prova de vestibular que microtúbulos são responsáveis pelo movimento dos cromossomos na divisão celular. Perfeito. Ou pode aparecer que eles são responsáveis pela organização dos cromossomos na divisão celular. É por meio dos microtúbulos que a gente organiza os cromossomos dentro da divisão celular. Beleza? Coloca eles no lugar que eles devem estar, em cada uma das etapas. Depois, os microtúbulos também permitem a organização celular. É por meio dos microtúbulos que trafegam organelas, que trafegam vesículas. Eu vou mostrar para vocês agora um novo vídeo, que é bem legal, que a gente vai ter pelos microtúbulos, e cuidado, não é por dentro dele, não é por dentro do caninho, é perifericamente a ele. Nós vamos ter transporte de bolsinhas de substâncias. Essas bolsinhas a gente chama de vesículas. E elas são transportadas por proteínas de transporte que ficam caminhando em cima dos microtúbulos. Olha que massa! Então, toda essa organização, tanto das organelas, como é que o complexo de Golgi está nesse lugar? Como é que um lisossomo está nesse lugar? Tudo isso é feito através dos microtúbulos. E também é responsável pelo transporte interno. Essas vesículas, substâncias, coisas que ficam circulando lá na célula, também andam pelos caminhos formados de microtúbulos. Beleza? Então, microtúbula mais grossona, formada de tubulina, movimentos internos e também o processo de divisão celular. 2. Filamentos intermediários. Por que eles recebem esse nome? Porque eles não são os mais grossos e também não são os mais finos. Eles são intermediários. Olha só, ele é um feixezinho mais fino do que você estava vendo antes e ele nada mais é do que um monte de fibras de queratina enroladinhas, assim. Pensa numa corda. Você já olhou uma corda de perto? Uma corda dessas, cordas grossas assim, que você usa para amarrar alguma coisa? Você percebe que a corda não é algo maciço. Ela é formada por um monte de fios que se enrolam, não é verdade? Assim são os filamentos intermediários. Ela é uma corda
feita de uma substância chamada de queratina. Ela dá formato para a nossa célula. Então, se um neurônio tem um formato, se uma célula epitelial tem outro formato, quem faz isso é o filamento intermediário. O filamento intermediário talvez seja aquilo que mais se aproxima de um esqueleto de fato, do nosso esqueleto, tá? Ela que dá o formato da estrutura celular. Ela também permite sustentação e ela também dá suporte ao núcleo. Aqui eu não representei direitinho para vocês, mas ao redor do núcleo celular a gente tem um emaranhado muito grande de filamentos intermediários. Eles se arranjam ao redor do núcleo e permitem a estrutura da célula se manter, porque ela segura o núcleo ali no meio, as organelas se dispõem ao redor do núcleo e a gente vai ter essa estrutura celular muito bem formada em função dos filamentos intermediários. Esses filamentos, muitas vezes, eles podem transpassar de uma célula para outra, podem se prender naquelas plaquinhas que a gente chama de desmossomos. Lembra? Lá na parte de membrana, que a gente tem especializações de membrana, que permite que uma célula grude na outra como se fosse um botãozinho. Cada um desses botõezinhos que prende uma célula na outra são presos com filamentos de queratina que se associam aos filamentos intermediários do citoesqueleto celular. Aí nós temos os microfilamentos, que recebem esse nome porque eles são os mais fininhos. A gente poderia descrever o microfilamento como duas cordinhas que se enrolam, tá? Enroladinhas. Aqui eu não consegui representar muito bem para vocês, mas pensa assim, numa proteína de actina e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, elas formam como se fosse uma trancinha enrolada, tá? Tem 7 nanômetros só de diâmetro. Aqui, aliás, eu coloquei 10, mas ela varia entre 8 a 12, né? Eu botei mais ou menos a média para vocês. E os microfilamentos são muito versáteis. Perceba que eles têm aqui, ó, a ocupação da margem da nossa célula e é eles que permitem deformações da membrana, os movimentos ameboides, os pseudópodes, né? Você lembra dos pseudópodes? Também é eles que vão permitir, por meio de contrações da célula, a ciclose, né, a circulação de substâncias, de água dentro das células vegetais. Então eu coloquei aqui para vocês movimentos de membrana, fluxo citoplasmático em células vegetais, aquilo que a gente chama de ciclose. Você está vendo aí um videozinho também explicando a ciclose, como é que ela funciona na prática, para você entender, ó, as coisas estão girando ali dentro da célula vegetal. Isso ocorre por meio de microfilamentos. Permite a motilidade celular, o movimento da célula se deslocar, né? A célula sair do lugar dela. Isso acontece em alguns tipos celulares e também é responsável pelo processo de divisão celular chamado de centrípeto. Em células animais, quando uma célula vai virar duas, ela sofre um estrangulamento. Ela faz aqui, ó, e vira duas célulazinhas. Isso é um movimento centrípeto. Centrífugo seria se ela saísse do centro para fora, fugindo do centro, centrífugo. Centrípeto é em direção ao centro. Então esses microfilamentos, microfilamentos, eles vão chegar no meio da célula ali e começar a estrangular essa célula até que ela vire duas células. A gente chama esse evento de citocinese ou divisão celular. Maravilha? Gente, era isso que você tinha que saber sobre citoesqueleto. Não é tão complicado. O que é fácil, de fato, é você confundir o que é cada um desses componentes, qual é a proteína que forma cada um desses componentes e as suas funções. Então, estuda e tamo junto. Eu espero que você não tenha saído dessa aula ainda, porque eu quero te perguntar uma coisa. Qual era o seu objetivo quando você clicou nesta aula? Você está estudando para o Enem, está estudando para o vestibular, está estudando para uma prova, você é curioso, ou você é um professor que está preparando uma aula sobre esse assunto? Me conta aqui nos comentários. E aproveita e me conta se o seu objetivo foi alcançado. Se essa aula foi suficiente para você compreender o assunto de citoesqueleto. Se você ficou com alguma dúvida, coloca também aqui nos comentários, vai ser um prazer conversar contigo. Aliás, esse tipo de conversa é o que engrandece o nosso projeto e permite a gente abraçar cada vez mais pessoas e colaborar com os objetivos de vocês. Tamo junto, até uma próxima.